Oi, tudo bem? Então chegamos à aula 2 do curso Gestão Financeira para Projetos Culturais. E nesta aula, conforme você vê aqui no mapa ao lado, nós vamos falar sobre quem faz a gestão destes recursos financeiros, quem é esse profissional. Então vamos ver primeiro as funções, o antes, durante e depois de realização do projeto. Nós vamos ver maiores detalhes do cargo, as competências, as habilidades e as atitudes de quem ocupa este lugar gerindo os recursos financeiros. Nós vamos analisar a interdependência entre este profissional, equipe, parceiros, patrocinadores, fornecedores e, por fim, vamos olhar um pouquinho para algumas características que enriquecem essa atuação, como a questão da flexibilidade, da firmeza e do comprometimento. Então, sigamos em frente, vamos começar falando das funções. Então, quais são as funções necessárias? O que um gestor financeiro deve exercer em cada uma das etapas da gestão de um projeto cultural, a fim de realizar o seu trabalho da melhor forma possível e também contribuir para a eficácia, para a ação efetiva desses recursos, né? Promover a otimização dos recursos financeiros e, consequentemente, atingir as metas desse projeto, atingir os objetivos, realizar o plano de trabalho. Então, antes, na elaboração do projeto, antes da execução do projeto, aonde cabe o gestor financeiro aí? É essencial a presença de um gestor financeiro, de alguém que tenha noção de como irá administrar esses recursos depois, já para fazer o planejamento, já casando as atividades lá do cronograma da melhor maneira possível com as rubricas deste orçamento. Inclusive, tem um outro curso aqui da AGEBEC, da Agência Brasileira de Economia Criativa, um curso de escrita de projetos, chama-se O Poder da Escrita aplicado a projetos culturais. Tem uma aula toda falando de como faz um orçamento e isso é fundamentado, a composição do orçamento fundamentada no cronograma do projeto, considerando ainda as metas e os objetivos do projeto. Lá tem uma sistematização prática para a composição desse orçamento muito importante e aqui que a presença de um gestor financeiro faz toda a diferença para realizar esse trabalho. E durante o projeto? Durante o projeto, o gestor financeiro precisa estar presente para a organização de todas as compras, de todos os pagamentos, seja pagamentos de prestadores de serviços, seja pagamentos de aquisição de bens duráveis que entram como investimentos, na questão da retenção de impostos, pagamentos de tarifas. Geralmente a gente vê isso em grande parte dos projetos, até pela ausência de recurso em algumas fases, que o gestor financeiro chega no final para prestar as contas, fazer a prestação das contas. Porém, se não tiver essa organização, essa articulação durante o projeto e mais que isso, o registro de tudo com o arquivamento de notas, de recibos, de guias e ainda registrando tudo nas diversas planilhas que tem que ter na gestão de um projeto. Também numa aula mais à frente a gente vai tratar todos esses tipos de planilha que tem durante a realização do projeto, que precisam ser alimentadas diariamente. E depois é aquilo que a gente está mais acostumado a ver acontecer, que é o profissional da gestão financeira vindo para conseguir compor toda a documentação e todas as planilhas e compor o formulário que é exigido ou pelo edital ou pelo patrocinador ali na plataforma ou formulário físico. Compor essas informações, trabalhar na composição dessas informações, gerando toda essa demonstração que legalmente precisa ser apresentada e às vezes fazendo avaliação. A avaliação é feita por vezes quando exigida pelo financiador, né?
ou pelo edital, ou pelo patrocinador, e outras vezes quando se compreende a importância da avaliação. Também vamos falar sobre isso mais à frente, sobre qual a importância de se fazer avaliação fundamentada em indicadores, tanto para o projeto quanto para projetos futuros. E deixamos aqui, ainda nessa parte da aula que falamos das funções, sobre algumas funções extras, o que é necessário além disso, além desse básico do antes, durante e depois para o gestor financeiro. É preciso que tenha uma visão geral do mercado, uma visão econômica, mercadológica ampla, mas que também consiga se atentar ao contexto cultural macro, mas também micro, do segmento em que atua, né? E quais são os parâmetros desse segmento, desse contexto, e como utilizar tudo isso a favor do projeto, otimizando o uso desses recursos, atendendo às exigências legais para o uso do recurso, assim minimizando riscos, tanto de descumprimento de metas ou de plano de trabalho, e, além disso, atuando principalmente na qualidade do projeto, né? Por vezes, a qualidade do trabalho executado de toda a equipe no projeto depende muito de como esses recursos estão sendo administrados, tanto para pagamento dessa equipe, para conseguir pagar os profissionais adequados, montar a equipe adequada, ter o material, ter as ferramentas que são necessárias para a execução desse projeto. Então, agora, quando a gente fala de funções, é importante salientar não só quais elas são, mas por que elas são tão importantes num projeto, porque muitas vezes a gente não vê um gestor financeiro em todas essas etapas. Isso precisa ser revisto, precisa ser considerado na maioria dos cenários, na maioria dos projetos que a gente vê acontecendo. E seguindo nessa linha, seguindo no que a gente planejou para essa aula, agora a gente vai dar uma olhada no cargo, quais são as competências, as habilidades e as atitudes do profissional para ocupar este lugar de gestor financeiro. Sigamos. Então, quais são as competências, as habilidades, as atitudes e o que mais precisa desenvolver, conhecer esse profissional que vai fazer a gestão financeira de um projeto cultural? Dentre as competências, é muito importante, necessário lembrar que uma formação, mesmo que básica, né? Não precisa ser formado em administração, ser formado em economia, ser formado em contabilidade, em marketing, mas tem que ter um conhecimento básico dos princípios de cada uma dessas áreas e buscar se aprofundar em algumas questões que acaba verificando que são essenciais para a gestão de um projeto. Quando a gente fala principalmente dessas áreas, né, economia, marketing, contabilidade, administração, é porque na execução do trabalho vai encontrar a necessidade de saber lidar ou para responder um patrocinador ou para resolver, solucionar uma questão do projeto, alguma coisa. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que aconteceu comigo, de como clareou a forma de administrar recursos financeiros dentro dos projetos culturais, tanto que hoje atuamos enquanto Agência Brasileira de Economia Criativa, ou no trabalho que eu já desenvolvi anteriormente, foi conhecer o DRE, que é uma ferramenta de contabilidade, que é a demonstração do resultado do exercício, demonstrativo do resultado do exercício. Eu vou, inclusive, em alguma das aulas, deixar um PDF com um exemplo de DRE
para ver como que, compreendendo cada um dos conceitos que estão ali, cada uma das linhas que estão ali, amplia o nosso olhar para a utilização da melhor maneira, para a gestão real dos recursos financeiros de um projeto cultural. Então, daí a necessidade de uma formação, de buscar conhecimento nessa área. E quando eu digo formação, não estou dizendo sobre a necessidade de um título. Sim, é muito importante a gente buscar, né, a graduação, a pós-graduação, as especializações, mas eu também acredito que alguns profissionais com anos aí de prática na cultura, fazendo produção executiva, fazendo coordenação geral de projetos, desenvolveu esse conhecimento e que buscando alguns cursos como este, vindo aqui, fazendo este curso, fazendo outros cursos oferecidos pela agência, são capazes de continuar executando o seu trabalho da melhor maneira e ainda agregando mais qualidade. Então, dentre as competências, a busca por formação é muito importante. Outra questão é saber usar as ferramentas que tem a seu dispor, seja planilhas de Excel, calculadora financeira, aplicativos de gestão. Então, se interessar por essas ferramentas e realmente descobrir como utilizá-las a favor do projeto, a favor da tua atuação profissional. E a questão também dos processos, né? Entender como acontecem os processos de gestão e também conseguir elaborar processos eficazes, processos adequados para cada um dos projetos que vai executar essa gestão. Dentre as habilidades, quero salientar a questão da comunicação, que é com a comunicação que um gestor financeiro consegue articular toda a equipe, consegue promover a qualidade das compras, das contratações, obter os documentos de registros que são extremamente necessários depois para a prestação de conta, ou até negociar da melhor maneira com um fornecedor, com um parceiro, com um prestador de serviços. Então, a habilidade da comunicação também favorece imensamente a gestão dos recursos financeiros, a gestão com qualidade, né? Utilizando da melhor maneira esses recursos. E a atenção. Um gestor financeiro deve estar atento, deve estar presente durante todo o projeto, atento aos detalhes, às demandas, sejam demandas da equipe, sejam as exigências legais. Então, é um trabalho que exige plena atenção no que está fazendo. Dentre as atitudes, trouxe a capacidade de agir para fazer que o que realmente está lá descrito no plano de trabalho, está lá em cada uma das rubricas do orçamento, se transforme em ação, se transforme em trabalho na execução do projeto. A atitude de análise, de analisar antes, durante e depois de cada compra, de cada contratação, de cada decisão, até de remanejamento do recurso, e também a atitude de corrigir processos, procedimentos, corrigir documentos. Às vezes é necessário a correção numa planilha, a correção de um dado numa guia que não está. Então, juntando ali a habilidade da atenção com essa atitude de correção, consegue fazer um trabalho com maior qualidade durante todo o projeto e evitar aquelas famosas dores de cabeça, preocupações que temos na fase da prestação de contas. E como extra eu trago para esse momento que a gente trata aqui das principais competências, habilidades e atitudes do gestor financeiro para projetos culturais, que acontece na maioria das vezes, é comum a gente ver que não há um gestor financeiro, não há lá o cargo de gestor financeiro nos projetos. O que existem são outros profissionais que acumulam funções, o produtor executivo, que acumula toda a função da produção executiva, mais a gestão financeira, que é mais ali a cara também da sua função. A gente já vê atrelado aí como
como uma função básica do produtor executivo conseguir gerir os recursos financeiros da melhor forma, mas também às vezes fica a cargo de quem faz a coordenação geral, a gestão geral do projeto. Esse extra é só para dar uma aproximada do que acontece na realidade e também chamar a atenção do quanto é importante ficar atento para essas competências, habilidades e atitudes, principalmente quando esse cargo está inserido em um outro cargo, quando um único profissional acumula outras funções. É muito importante estar atento nesses detalhes do seu cargo e da sua função. É isso que tínhamos para falar do cargo. Agora seguimos. Na continuidade aqui, nós vamos falar sobre a interdependência. Então, eu quero começar falando sobre o significado de interdependência, para compreender o que vem aqui, o que a gente quer dizer com esse mapa todo aqui. Interdependência, estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca. O que isso quer dizer? Que quando eu coloco aqui nesse mapa todos esses itens de interdependência, equipe, parceiros, patrocinadores, fornecedores e mais o gestor financeiro, todos estão interligados, todos têm mútua responsabilidade para a realização do projeto. Então, como estabelecer essa reciprocidade? Como estabelecer isso dentro da equipe, com os parceiros, com os patrocinadores, com os fornecedores, que são os stakeholders do projeto? São todos aqueles que estão envolvidos para que o projeto aconteça. As equipes são formadas por pessoas que têm suas funções e, em função dessas funções, executam ações específicas. O gestor financeiro precisa ter muito claro quem são essas pessoas, as funções e as ações. Onde essas pessoas estão no plano de trabalho e no plano de metas? Onde essas pessoas estão no orçamento desse projeto? Os parceiros, além de conquistar o engajamento desses parceiros, para assim utilizar esses recursos da melhor maneira, o gestor financeiro também depende das entregas desses parceiros e dos valores colocados pelas entregas. Qual o pagamento que deverá ser feito, como que o projeto irá retribuir a entrega e o engajamento de cada um dos parceiros. Vai ser com recurso financeiro, onde isso cabe no orçamento. Então, isso aqui são pontos de atenção, de como está tudo conectado, interligado, cada uma das atitudes, das ações, das decisões tomadas em um projeto estão todos ali, conectados ao orçamento que está sob a gestão do gestor financeiro. Os patrocinadores, ficar atento no cumprimento das contrapartidas, ficar atento nesse relacionamento como desenrola e principalmente no pós, na entrega do que foi exigido pelo patrocinador, que muitas vezes essa exigência é em números tanto no cumprimento de metas quanto na utilização do recurso. E cabe ao gestor financeiro a qualidade desse pós, que deve ser construída desde quando está lá dimensionando cada uma das rubricas do projeto. Por isso que a gente insiste na importância da presença do gestor financeiro desde a elaboração do projeto, ou se não for possível o gestor, mas que o proponente, quem vai escrever o projeto, tenha ciência de tudo isso que está sendo colocado aqui. Tá? Por isso que a gente buscou
trazer todo esse conhecimento para um curso online, um curso relativamente rápido, com uma fala acessível, para que profissionais que não são de economia, não são de administração, não são de marketing, consigam utilizar isso a favor da cultura. E também a gente traz lá desde o início aquela aula toda de economia criativa, e a gente vai ainda falar sobre a importância também desse profissional ter criatividade, para que os profissionais que vêm da economia tradicional consigam prestar o seu serviço aqui da melhor maneira, entendendo esse cenário, entendendo esse contexto e realmente executando um serviço de qualidade e entregando projetos com qualidade e que atendam às exigências a que ele se comprometeu lá quando foi aprovado, quando foi escrito. Então, seguimos aqui, atenção na aula. Um outro ponto que iremos falar, que trouxemos aqui para a aula, são os fornecedores, né? Essa interdependência. Quando eu coloco aqui interdependência, eu não falo só do gestor financeiro com cada um desses pontos, mas como tudo está conectado, né? Então, quando a gente traz os fornecedores, tem que ser pensado se há os recursos, né, para contratação disso, para compra disso. O tempo, tanto da compra quanto da entrega disso, tem que ser durante o projeto, a documentação também, né, a nota, tudo isso tem que acontecer entre a aprovação do projeto e o fim da vigência da execução dele. São coisas que nós vamos tratar mais adiante, mas é isso que a gente traz aqui, que um gestor financeiro deve estar atento nesse relacionamento com o fornecedor. E os documentos, né? Quando é nota, quando é recibo, quando é guia, qual o documento necessário para comprovar o uso desse recurso. E por aqui encerramos a nossa fala quanto à interdependência. A última parte dessa aula que eu guardei é um extra. Então, vamos ao extra. E aqui nós temos algumas características importantes para o profissional dessa função, que é a flexibilidade, né? A gente sabe que todos os projetos, assim como a vida, acontecem imprevistos, então tem que conseguir refazer estratégias, tem que conseguir, lógico que dentro da norma, da regra do edital, mas transferir recursos de uma rubrica para outra. Como fazer isso, né? Sendo flexível, mas mantendo a firmeza ali, com foco no plano de trabalho a que se comprometeu, com foco nas metas e nos objetivos do projeto, com foco no teto orçamentário, com firmeza, né? Quando a gente traz a firmeza, é isso, é estar enraizado em tudo isso que o projeto se fundamenta e se compromete lá desde o princípio. E para isso a necessidade do comprometimento com o trabalho que se executa no aqui e agora, assim, né, de conseguir realmente estar presente, comprometido e olhar e fazer da melhor maneira possível, mas também comprometimento com as questões legais, com o edital, com o patrocinador, com o investidor cultural, com a equipe, com o proponente do projeto. Encerramos essa aula aqui com esse extra que na verdade faz uma síntese de tudo o que falamos anteriormente sobre a função, sobre o cargo e sobre a interdependência característica dentro dos projetos culturais. E agora podemos seguir para a próxima aula. Até lá. Tchau.